ambiental. O que é a Agenda 21? Muito bem, criança. Gostei da pergunta, gostei do tema. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ser uma ONG ambiental e o que é, né, essa Agenda 21. Uma coisa interessante que a gente vem percebendo, e isso vem, né, lá de antigamente, quando a gente teve aquele evento do Rio, da Eco 92, eu não sei se vocês lembram, apesar que eu tenho um público aqui que eu acho que em 92 nem estava nascendo, né? Então a gente teve toda uma questão aí de se falar sobre sustentabilidade, meio ambiente, e aí nós temos uma parcela das pessoas que meio torcem o nariz para este assunto, né? De sustentabilidade, de capitalismo responsável, de questões de inclusão, né? Das pessoas que são excluídas, e a gente sabe que existe isso realmente. Então, a Eco 92 e esse, né, Acordo 21 aí, a Agenda 21, ela fala o quê? Ela fala assim, ó, que eu tenho que desenvolver, né, a gente tem que ter um desenvolvimento que satisfaça as necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras suprir as suas necessidades. Então imagina só, o que a gente prega dentro da Agenda 21? É eu ter um desenvolvimento, quer dizer, eu, Elianai, vou me desenvolver, vou consumir ou vou produzir de forma que eu não comprometa o futuro das próximas gerações, ou seja, meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de um capitalismo que é realmente sustentável. Adianta eu extrair tudo da natureza, eu fazer dejetos de coisas que não podem nos rios, eu não ter um olhar disso enquanto consumidor. O meu neto, o meu bisneto, vai poder usufruir do planeta Terra? A gente não sabe. Então, isso é uma coisa muito importante. Uma outra coisa, o que se fala sobre o que a Agenda 21 fala? Ela fala sobre uma questão social e econômica, ou seja, né, eu vou trabalhar no combate à pobreza. Ai, mas você vai falar de novo dos pobres. Eu sei que tem gente que não gosta quando a gente fala desse assunto. Ou tem pessoas que torcem o nariz para esta pauta. Quando a gente fala de pobreza, né, eu não estou falando só do combate à fome, é isso que precisa ficar claro. Eu estou falando do combate à pobreza quando a gente tem pessoas na nossa sociedade que não têm as mesmas condições de inclusão, né, no meio corporativo, no empreendedorismo que outras pessoas têm. Nós não podemos fechar os olhos para a questão das causas que estão em pauta hoje, sejam os indígenas, sejam os negros, sejam a comunidade LGBTQIA+, a gente tem que olhar para isso. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas ficam na pobreza ou se acostumam com a pobreza de tão marginalizadas que essas pessoas são. Então, nós temos que repensar a forma como a gente lida com a pobreza. Na minha concepção, a maior pobreza que existe é a pobreza da falta de informação, da falta de conhecimento, da falta de oportunidade para que as pessoas consigam explorar o seu máximo potencial. Então é disso que a gente precisa falar. A pobreza está muito atrelada no nosso país com as minorias e a gente não olha para isso. Então, nós empresários, né, você empreendedor social, você tem que sempre estar olhando para essas pautas, porque elas são importantes. Conservação e gestão de recursos. Então, gente, é assim, eu vou extrair minério, 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 e nós vamos ter o caso de Brumadinho, o caso de Mariana. Né? As empresas não olham para o meio ambiente, não olham para a comunidade do entorno,
termina uma tragédia daquela, a família vai receber lá, sei lá, 80 mil, 100 mil, como se isso validasse a vida de um ser humano. Então a gente tem que ter um olhar de consciência ambiental. Poxa vida, será que esta compra que eu estou fazendo é necessária? Qual é a forma que essa indústria trabalha o seu lixo? Né? Qual é a forma que esta empresa trata o seu empregado? Qual é a forma que esta empresa trabalha os seus números e dá transparência para isso, para a sociedade? Então a gente precisa começar a rever alguns conceitos. Quando a gente está falando dessas pautas, e isso, né, você vê desde 92, a gente se apega a algumas coisas e esquece de olhar o todo. Então a gente precisa começar a olhar o mundo de uma forma diferente. Uma outra coisa que a gente fala nessa Agenda 21 é do fortalecimento dos grupos sociais. Aí o que a pessoa faz, né? A pessoa pega o grupo social e ela vai olhar só a pauta de uma área específica. Quando a gente fala do fortalecimento dos grupos, né, sociais, eu estou falando do indígena, eu estou falando do jovem, eu estou falando da ONG, eu estou falando do trabalhador, eu estou falando do sindicato, eu estou falando da comunidade, eu estou falando de tecnólogos, né, de ciência, de agricultor, né, do empresário, do industrial, né, do comercial, do prestador de serviço. Eu estou falando, gente, de fortalecer estes grupos. E quando a gente fala de coletividade, a gente está falando do todo. É eu olhar não só para o meu umbigo, mas eu olhar para a sociedade, para o que está acontecendo no mundo. Para um pouquinho e reflete sobre isso. E aqui eu vou deixar uma mensagem, né? Então, muito importante para nós que somos empresários. Será que a nossa empresa é inclusiva? Será que a nossa empresa é uma empresa que tem equidade? Ou seja, trata todos da mesma forma? Ou eu tenho as minhas preferências baseadas naquilo que eu fui educado e criado? Será que eu trabalho com a diversidade de verdade? Ou será que eu me limito a trabalhar somente com um grupinho de uma determinada facção de estudantes de determinadas universidades? Onde está a minha inclusão? Será que eu valorizo? Ou será que eu entendo? Ou será que eu consigo acompanhar a jornada de um jovem que veio da periferia, que é negro, que veio de uma situação, às vezes, de pobreza e que está vendo na educação e está vendo no estudo dele uma forma de crescer? Será que você, empresário, tem um olhar para essa pessoa? Será que você doa o seu tempo ou você cria mecanismos de ajudar este jovem a sair desta linha de pobreza? Olha o nosso papel social enquanto empresário. Será que a gente discrimina aquela mocinha LGBTQI1+, ou aquele mocinho LGBTQI1+? Será que a gente realmente respeita essas pessoas por suas opções como seres humanos? Ou será que a gente se valida da nossa religiosidade, do nosso, sei lá, status quo, da vida, da formação que a gente teve, e a gente deixa de olhar para as pessoas como pessoas que são? Todos nós somos seres humanos. Alguns já nascem com uma vantagem na vida. Outros têm que correr mais do que a gente correu. Então nós, enquanto empresários, temos que ter um olhar nisso. E isso aí faz parte da ODS, isso faz parte da pauta, né? Como é que chama aqui? 21. Isso faz parte da Eco 92, isso faz parte de um mundo melhor. Isso faz parte de um legado. Então, muito obrigada, desculpa aí, né? Virei pastora, mal. Aleluia, irmão! Aleluia! 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 E bora pra frente, que a gente tem muita coisa para transformar nesse mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.